imersos em seu espírito. Esta é a sexta mensagem. Deixa eu só ver se eu estou certo aqui. Isso, sexta. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. E o verso de número 22. Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Obrigado. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos falar nessa noite sobre como desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas por intermédio do fruto do Espírito. O objetivo aqui, irmãos, é que a gente, nessa série, avance numa vida no Espírito, para que cada vez mais a gente possa entender que o mundo espiritual é tão real e tão verdadeiro quanto o mundo natural que a gente enxerga. E se ele é natural, nós fazemos parte dele. Alguns mortos espiritualmente, como Paulo diz, outros vivificados pelo Espírito. Está lá, Efésios capítulo 2, verso de número 1. Paulo diz: e vocês foram vivificados, estavam mortos no Espírito. Então, existem pessoas espiritualmente mortas. O mesmo Paulo vai dizer aos Coríntios que o mundo espiritual e as coisas espirituais são de difícil entendimento para aqueles que são naturais, aqueles que não estão no Espírito. E quem é que vivifica? Nós vimos já, é o próprio Espírito. É Ele que traz vida. Então, por intermédio da palavra que você escuta, quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito. É função dele, é atribuição dele. Quem prega só tem a atribuição de transmitir a palavra. Nada mais do que isso. Então, olha só. Quando a gente fala de caráter, eu também já disse aqui na série, que caráter todos nós temos. Talvez a gente, de forma popular, diga, o fulano não tem caráter. Na verdade tem, todo mundo tem caráter. Caráter é o conjunto de valores, de princípios, aquilo que rege a nossa vida, a forma como nós vivemos. Isso é caráter. Mas vejam bem, existem pessoas com deformação de caráter, má formação no caráter, caráter deformado, mau caráter. Agora, nós em Cristo, nós precisamos moldar o nosso caráter de acordo com Jesus, de acordo com o caráter de Jesus. E um dos textos mais explícitos de como é o caráter de Jesus está justamente no texto que nós acabamos de ler em Gálatas 5, 22, a respeito do fruto do Espírito. Vejam, Paulo não fala em frutos do Espírito. Paulo fala fruto. Ele é completo. Tá? Então ele tem características, mas não é frutos, não são os frutos. Eu posso ter o amor, mas eu não vou ter a paz. Vejam que aquele que está no Espírito, e aquele que vai andar no Espírito, e aquele que anda no Espírito, precisa evidenciar as características do fruto do Espírito. O próprio Jesus diz, em João capítulo 15, que nós somos como os ramos ligados à videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo aquele ramo que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Agora, o ramo que não produz fruto, ele corta.
Então, o fruto é evidência de que eu estou ligado na videira. Se eu estou ligado em Jesus, eu tenho que gerar fruto. Por muito tempo, as igrejas anunciaram que fruto era a quantidade de alma que se ganhava. O fulano esse ano não gerou fruto, porque ele não ganhou almas. De fato, ganhar almas é algo fundamental. A gente estava discutindo esses dias da importância que nós, cristãos, precisamos manter ainda sobre a paixão pelas almas, a paixão pelos perdidos. É como um faminto que encontra um pão, algum autor já disse isso, é como um faminto que encontra pão e distribui para outros famintos o mesmo pão. Amém? Então, o fruto do Espírito, ele é evidenciado principalmente em nossas relações interpessoais. Então, vejam, queridos irmãos, o fruto do Espírito é a evidência do caráter de Cristo sendo formado no cristão. De novo, o fruto do Espírito é a evidência do caráter de Cristo sendo formado no cristão. Por isso que a vida com Jesus é uma jornada, como uma maratona, de muita caminhada. Você não se torna discípulo de Jesus e você não será semelhante a Jesus da noite para o dia. Os irmãos que recentemente se batizaram, o ano passado, esse ano, estão nesse processo. Nós estamos nesse processo. Não importa quantos anos tenhamos de fé, 5, 10, 15, 20 anos. Estamos neste processo. E este processo, irmãos, é resultado da ação santificadora do Espírito na vida de quem nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo precisa frutificar. Quem nasceu de novo precisa gerar fruto. Jesus, em determinado momento, viu uma figueira estéril e ele amaldiçoou ela. E os discípulos ficaram apavorados, Então vejam que quem está ligado em Jesus precisa gerar fruto. A falta de fruto pode nos evidenciar muitas coisas, que talvez a nossa percepção do Evangelho, que a nossa percepção de vida de igreja, esteja equivocada. A W. Tozer dizia que a vida cristã não é simplesmente uma imitação de Cristo. É uma manifestação de Cristo em nós. Não é só copiar. É Ele manifesto por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos capacita de nós sermos parecidos com Jesus. E aí, vamos lá, vamos entender cada um das 9 características do fruto do Espírito, que a gente já falou em outros momentos, a gente já bateu até mesmo em GCs, mas é importante dentro dessa série nós relembrarmos desta palavra e vermos o como nós precisamos avançar como comunidade. Então, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. O amor é a base de todas as virtudes. E o amor, irmãos, ele é a própria expressão do caráter divino. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E esse amor, ele não é um amor fraternal, não é um amor que a gente sente um pelos outros aqui, não é o amor que você sente pelo seu esposo, pela sua esposa. Não é esse tipo de amor. É um amor incondicional, um amor sacrificial, não baseado em mérito. Você não fez nada para merecer esse amor. Então, no que ele é baseado? Se ele não é baseado em mérito, a gente está acostumado à meritocracia, fez, você é amado. Esse amor está baseado naquilo que Deus é. Ou melhor, em quem Deus é. Ele é o fundamento deste relacionamento entre ele e os homens. E principalmente entre os irmãos da fé. Então, este amor que eu recebo de Deus e que eu vivo, precisa exalar nos meus relacionamentos pessoais. Precisa se manifestar nos meus relacionamentos pessoais. Até porque 1 João capítulo 4, verso 8, vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não tenho a capacidade de amar o meu irmão, eu não conheço a Deus.
Vejam que importante isso. A gente teve um tempo atrás uma discussão muito interessante dentro do nosso grupo de estudo lá, a respeito do amor como um atributo. O amor não é apenas um atributo de Deus. Ele é a própria natureza dele. Tá? Mas também é atributo dele. Ele é amor. Então vejam que a primeira base, a primeira manifestação do fruto do Espírito é amor. Vamos ler o texto que está em Colossenses, no capítulo de número 3 e o verso de número 14. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Vamos entender por que do amor fluem as demais virtudes cristãs. Olha o que diz lá. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, dentro do corpo de Cristo, irmãos, o que une os membros, todos nós somos membros do corpo, amém? Amém? Fazemos parte do corpo. O que nos une como corpo de Cristo é o amor. Nas juntas deste corpo está o amor. Paulo diz, né? Já falei aqui, não vou repetir, porque os irmãos depois ficam me pegando no meu pé. Entranháveis afetos. Vem das entranhas. Do íntimo. E isso só é possível viver quando nós nos submetemos ao Evangelho, ao Espírito. Então, vejam a importância desse amor. Abra comigo um outro texto, que está em Romanos, capítulo 5, e o verso de número 8. Romanos 5, 8, vai dizer assim, olha lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A manifestação plena deste amor se dá na cruz. Vejam. E o convite para nós nesta noite, irmãos, é que a gente possa evidenciar este mesmo amor em nossos relacionamentos a partir de um coração regenerado, a partir de um coração transformado que eu e você temos. Então, se Deus é amor, e a essência dele, e amor, é a base para as demais virtudes cristãs, veja o seguinte, como eu e você devemos nos relacionar com os não crentes. Por muito tempo, os evangélicos foram vistos como aqueles que se isolavam, que não se relacionavam, que não mantinham contato com o mundo exterior, sendo que na própria oração sacerdotal, Jesus diz, não peço que os tire do mundo. Não foi algo, que Jesus lembrou apenas por dizer, proteja eles. Não, eles estão no mundo, e a tarefa é de evangelizar, a tarefa é de proclamar, a tarefa é de dividir esta mensagem, espalhar essa mensagem. E é interessante, que o amor de Deus, a matemática de Deus é diferente. Quanto mais você divide, mais nós temos, mais aumenta. E este amor, ele não faz acepção de pessoas. Ele se estende aos perdidos. Vejam, há uma ordem para que você faça discípulos. E os discípulos outrora eram perdidos, outrora eram hostis, outrora eram indiferentes à mensagem do Evangelho. Talvez você diga, não vou falar porque o fulano ele é hostil. Não vou falar porque o fulano fica indiferente à mensagem do Evangelho. Pregue, apenas pregue a palavra, apenas fale da palavra, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que capacita a amar. A amar aqueles que nós não conhecemos. Amar um irmão que chega, amar aquele que não pertence à comunidade e recebê-lo como se a qual ele pertencesse. Claro que este amor e este acolhimento, ele não é uma conivência ao pecado, mas é uma compaixão com os pecadores. Até porque um dia alguém
decidiu falar do evangelho para você. Alguém decidiu falar do evangelho para mim. E se essa pessoa não fosse motivada pelo amor da propagação do evangelho, quem sabe se nós estaríamos aqui nesta noite. A Bíblia fala que nós devemos amar as pessoas. A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E as pessoas sempre perguntam, quem é meu próximo? Quem é o teu próximo? A gente pode achar que o próximo é quem está sentado do nosso lado, mas eu já disse aqui uma outra vez, o próximo pode ser alguém que está ali no abrigo e que passa por aqui. E às vezes a gente pode até ignorar. Quem é o nosso próximo? Abra comigo João, capítulo 13, e o verso de número 35. João, capítulo 13, e o verso de número 35. Olha o que diz lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo precisa saber quem são os discípulos de Jesus. E como nós seremos conhecidos, irmãos? Pelo amor. Jesus está dizendo isso. Então, o amor ao próximo se expressa não apenas em palavras, se expressa em ações práticas, hospitalidade, generosidade, paciência, às vezes com a ignorância espiritual das pessoas. Escuta. As pessoas hoje não escutam mais. As pessoas não querem mais escutar, na verdade. Não sei se você já viu isso, mas é muito comum você estar conversando com alguém, dialogando com alguém, numa reunião de trabalho, alguma outra questão, uma outra situação, a pessoa ela não está prestando atenção em você. Ela está pensando já na resposta que ela vai te dar. E às vezes a gente pode, agir de forma egoísta na tentativa de responder, de ganhar uma discussão. Então, escutem. As pessoas precisam ouvir. E está cheio de gente sofrendo, angustiada, desesperada, esperando alguém para ouvir ela. Então, o amor ao próximo se expressa assim. E isso é tão profundo na palavra que Mateus 5:44 vai dizer que você tem que amar até mesmo os teus inimigos. Aí é difícil. Porque amar quem a gente tem intimidade, amar com quem a gente se identifica, é a coisa mais fácil. Amar quem a gente tem afinidade é barbada, irmão. Agora, o difícil é amar o contraditório. O difícil é amar aquele que talvez nos enxergue como um inimigo. Então vejam, quando Jesus diz para que eu e você amemos até mesmo os nossos inimigos, Ele está dizendo para que nós possamos refletir neste relacionamento a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que ama este mundo em rebelião. Porque se a palavra de Deus que diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, significa que Deus, se Deus amou este mundo, Ele amou mesmo este mundo estando em rebeldia. Em rebelião. Então vejam que nós não estamos aqui simplesmente com uma missão de evangelizar por evangelizar. Evangelizar sem amor. Evangelizar sem amor é proselitismo. Amar sem a verdade, por outro lado, é uma omissão. Então vejam a importância da missão que nós temos. Evangelizar com amor aqueles que estão perdidos. E amar os perdidos, apresentando-lhes a verdade da palavra. Amém? Então, irmãos, algumas questões práticas para a gente entender esse primeiro ponto em relação ao amor.
O amor quando você trata com não crentes. Trate os incrédulos com dignidade, com respeito, até mesmo quando zombam da nossa fé. Nós não estamos numa batalha, como diz Paulo, carnal. Ela não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo deixa muito claro que a batalha é espiritual. Então, nós devemos amar desta forma. Nós devemos servir com generosidade sem esperar retribuição. Isso é amar. Sabe qual é o maior erro? É você amar esperando algo em troca. É você servir alguém aqui esperando algo em troca. É errado. Ah, mas o irmão não serve. Deixa que uma hora o Espírito Santo fala com ele. Ou se ele não se encaixar, alguma coisa vai acontecer. Mas faça a tua parte, sirva, sem esperar algo em troca. Demonstre amor através desse testemunho coerente entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós realizamos. Amém? E aí entra o terceiro ponto de amor que eu quero falar nessa noite, que é no relacionamento com os irmãos. Dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Escute, o amor não é opcional. Aqui dentro, se você decidiu membrar, se você decidiu pertencer, o amor não é opcional. Ele é um mandamento. E mais, ele é prova da regeneração. Abra comigo, 1 João, capítulo 3, verso de número 14. 1 João, capítulo 3, verso de número 14. Olha o que diz lá. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão, permanece na morte. Que palavra dura. Duríssima. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Entende por que Paulo fala na ceia que há entre vós muitos que estão fracos e doentes e muitos do que dormem? Dormir é morto. Quando o texto está dizendo que dormem, estão mortos espiritualmente. Porque não havia amor naquela igreja. Não havia entranháveis afetos entre aqueles irmãos. E a coisa que mais você vai ouvir é: ah, mas lá tem pecadores. Ah, lá tem pessoas que falham. De fato é, porque todos pecaram. Não tem um justo sequer. É a palavra de Deus que está dizendo. Agora, é no convívio com os irmãos, inclusive com as nossas falhas, com as nossas limitações, que o amor cristão se prova verdadeiro. Se vocês me amarem só quando eu acerto, está errado. Tem que me amar com as minhas falhas, assim como eu tenho que amar vocês com as falhas e imperfeições que vocês possuem. Isto é ser bíblico. Este é o amor que gera fruto do Espírito. E Paulo diz, olha só, em Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. Isso é a vida de comunidade. Às vezes vai feder. A arca de Noé tinha animais, e os animais defecavam, fedia. A vida de comunidade, às vezes o esgoto vem para fora. O pecado cheira mal, mas é necessário. É necessário limpar. É necessário, às vezes, meter a mão na sujeira. Isso é vida de comunidade. Olha o que o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então, irmãos, manifestar o amor em comunidade promove a unidade da igreja, cura as feridas, sustenta a vida de igreja em meio às diferenças.
Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. E esse amor é o que nos une. Fraterno, perdoador, abnegado. Amor abnegado. Então, algumas aplicações práticas para a vida de igreja, importante num dia de ceia para a gente falar. Perdoar rapidamente e sinceramente. Pedir perdão sinceramente. Lembrando que nós recebemos perdão de Cristo. Efésios 4:32. Segundo conselho pastoral aqui para todos vocês, suportem as imperfeições dos outros com maturidade espiritual. Não somos perfeitos. Vamos falhar, vamos esquecer. Nós somos imperfeitos. Outro ponto importante. Exerça um amor ativo. Se envolva, discipule, encoraje. Nós passamos 7 meses nos GCs falando de uns aos outros, uma vida de uns para com os outros, e encerramos com uma palavra poderosa de encorajamento, encorajem uns aos outros. Amém, irmãos? E amar mesmo quando não há retribuição, mesmo quando não há reconhecimento. Ah, não me reconheceram. Está fazendo errado. Se você está fazendo, servindo, esperando o reconhecimento, está errado, irmão. Amém? Segundo, alegria. Olha que ponto importantíssimo este. Contentamento que não depende das circunstâncias. A alegria no espírito não é uma emoção superficial ou passageira. Trata-se de um estado interior fundamentado na comunhão com Deus. Imagina se eu falasse para você, irmãos, hoje Jesus vai estar aqui. Ficaria alegre, não ficaria? Ficaria. Eu posso dizer o seguinte, e é uma verdade, Ele está dentro de você. Tem motivo maior para ser alegre? Ah, pastor, não, quando as coisas acontecerem e eu me firmar, eu vou ser alegre. Não vai ser. Não vai ser. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser alegre. Não vai ser. Quando eu casar, eu vou ser alegre. Não vai ser. Porque alegria não se trata de sentimentos, de emoção passageira. Esta alegria gerada no Espírito, irmãos, é fruto da graça. Fruto da graça. É uma alegria que transcende as adversidades. Sabe por que ela transcende as adversidades? Porque é uma alegria que repousa na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele permanece fiel. Amém? Então vejam, quando a gente entende isso, a gente repousa na certeza de uma redenção em Cristo. O Bonhoeffer dizia que a alegria é a expressão natural da vida que vive em comunhão com Deus. Ou seja, se uma pessoa está em comunhão com Deus, ela é alegre. Ela é alegre. Ela terá alegria. E alegria aqui não significa que você não vai passar por tristeza, por provação, por dificuldade, por perdas. Nada disso, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Ela está dizendo que você será alegre independente das circunstâncias. Um contentamento divino que excede qualquer compreensão humana. Amém? Neemias vai dizer, Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que coisa linda isso. Alegria. O Timothy Keller dizia que a alegria cristã não é a ausência de sofrimento, é a presença de Deus. Como pode alguém não ser alegre com a alegria da salvação? Os crentes hoje não sabem mais o que é a alegria da salvação. Pensa você compreender toda a ordem da salvação e entender que, por causa do pecado, nós éramos perdidos, separados de Deus. E agora nós que conhecemos a verdade, e essa verdade que um dia foi anunciada em nós, trouxe
a nós, trouxe a redenção do nosso coração, e a Bíblia diz que nós passamos a ter paz com Deus. Então essa alegria é uma alegria que irradia até mesmo para aqueles que não são crentes. Então a alegria é fruto da salvação, irmãos. E a alegria é um testemunho poderoso em um mundo que está marcado pelo desespero. Ah, o Papa morreu, foi eleito outro. Vai acabar o mundo. É o anticristo. É o oitavo rei. Cara, sossega o coração. A Agenda 2030 da ONU, pastor. Sossega o coração, irmão. Porque se as coisas vão acontecer, glória a Deus por isso, que é o cumprimento da palavra e o fim está vindo. Mas enquanto ele não chega, trabalhemos para o Senhor, sejamos servos da vinha do Senhor. Então, quando um cristão vive uma alegria genuína, mesmo em meio às dificuldades, sabe o que ele se torna? Uma vitrine suficiente de Cristo. As pessoas enxergam Jesus na vida. Alegria em meio às dificuldades. Paulo está preso. Na epístola que eu li, Filipenses, é uma das cartas da prisão. Paulo está preso. Está preso, Paulo. Ele diz para os filipenses o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se alegrem. Se alegrem em minhas dificuldades. Se alegrem em minhas circunstâncias. Se alegrem em meio às tempestades da vida. Se alegrem no Senhor. Porque o próprio salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, dizendo que não há dor que vai durar. Pode até ser que você viva todo o seu período aqui na terra com uma dor. Ok, pode até ser. Existem casos assim. Mas há uma esperança que diz que dos nossos olhos ele enxugará toda lágrima. Não vai ter dor, irmão. Não vai ter sofrimento, irmão. Não vai ter tristeza mais, irmão. Já pensou viver num mundo assim? Sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. Ah, é o paraíso. Está aqui. Está te aguardando. Está te esperando. Esse dia vai chegar. Amém? Então veja. Uma igreja alegre em sua vida de comunidade, em adoração, em seu serviço, em seu convívio, torna-se atrativa aos olhos dos que buscam sentido para a vida. E boa parte, a maioria das pessoas que estão lá fora, estão neste momento, pensando, buscando o sentido, escutando a musiquinha do Fantástico e apavorada com a segunda-feira que está vindo por aí. Bate aquela deprê do domingo à noite. Cara, não tem coisa mais feliz do que descobrir realmente o sentido da vida. E o sentido da vida é que Deus criou o homem para a sua glória. É isso. Então, isso não é motivo de alegria? Poxa vida. Então demonstre contentamento, irmão. Gratidão, mesmo em situações difíceis. Não murmure. Não reclame. Pare de murmurar. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Diz ou não diz? Diz. Deus habita em meio à murmuração? Tem alguém que habita em meio à murmuração. Então não murmure. Transmita entusiasmo no serviço. Compartilhe o evangelho com alegria, com prazer. Evite uma postura amarga, cínica, hipócrita diante do mundo. Não, rompa a alegria. A alegria é contagiante, a alegria rompe barreiras. A alegria demonstra justamente que somos transformados. Um coração alegre, diz Provérbios, aformoseia o rosto. Pode ser feio que dá dó, mas se for alegre, vai se tornar bonito.
A palavra de Deus está dizendo que o coração alegra, formoseia o rosto. Não precisa nem do botox, né? O rosto fica bonito. E aí, olha que coisa importante, a alegria no corpo de Cristo, irmãos. A alegria no contexto da igreja edifica, gera comunhão, alimenta a unidade. Porque pode ter entre nós alguém triste, abatido, cansado, desanimado. Mas quando está em comunhão e quando está no corpo, nós podemos transmitir essa alegria no Espírito. Amém? Então, uma igreja alegre é uma janela para a eternidade. Nós estamos atraindo pessoas para que elas escutem a verdade do Evangelho. Adiante. Terceiro, paz. Que tem tudo a ver com alegria. Amor, paz, amor, alegria e paz manifestam esse nosso relacionamento com Deus, né? Então, a paz bíblica aqui é mais do que ausência de conflito. Ela é um estado de reconciliação, plenitude, bem-estar, que brota da comunhão com Deus. Romanos 5:1 vai dizer: temos paz com Deus, porque Cristo nos justificou. Você era um condenado à perdição eterna. Era isso, todos nós éramos. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Perdidos estávamos por causa do pecado. Jesus veio, encarnou, morreu, né, se ofertou. E a partir do momento em que nós o recebemos, né, esta mensagem, somos transformados, saímos desta morte espiritual e desta condenação. Ou seja, a pena que estava para eu e você cumprir, Cristo assume ela. E Paulo vai dizer em Colossenses 2,14 que ele rasgou toda a escrita de dívida que nós tínhamos. Amém? Então essa paz que excede todo entendimento, ela é fruto da obra redentora de Cristo. E, claro, da presença ativa do Espírito Santo em nossas vidas. Então vejam que nós temos que gerar fruto do Espírito. Amém, irmãos? E essa paz é uma paz com Deus e em Deus. A verdadeira paz começa com Deus. E ela é resultado da justificação pela fé. Grave esse texto, Romanos 5:1. Grave esse texto. Grave. Então, nós temos essa paz, resultado da justificação pela fé, e da habitação do Espírito Santo em nossas vidas, que testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Outro texto para você gravar, Romanos 8,16. Amém? Glória a Deus, né? Agora veja o seguinte: dentro da paz, nós também podemos ter paz com os de fora. Né? Então a paz não é um benefício interno, espiritual apenas, né? Mas ela é um testemunho visível. As pessoas podem enxergar a paz em nossas vidas. Olha o que diz Paulo em Romanos. Abra aí, Romanos capítulo 12, verso de número 18. Eu sei que eu posso, às vezes, me alongar, fazendo você abrir a Bíblia, mas, irmãos, não tem coisa melhor da gente folhear as palavras, as páginas das Sagradas Escrituras, né? E a gente vê como Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 5,9 que aqueles que são pacificadores, os promotores da paz, são felizes. Bem-aventurados são os pacificadores. Sabe por quê? Jesus vai dizer que eles são chamados de filhos de Deus. Pacificador, aquele que promove a paz. Então, o cristão que vive em paz, ele é uma ponte para esses perdidos. A gente canta, né? Ah, que eu seja ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Mas como é que eu vou ser ponte? Testificando, manifestando o fruto do Espírito. Amém? Então veja, a gente não pode oferecer ao mundo um evangelho de reconciliação se a gente vive em guerra.
Nós não podemos oferecer um evangelho que reconcilia os homens e os perdidos com Deus se nós vivemos em guerra, se nós não temos paz uns com os outros. Então, e aí, de novo, naquela ideia de alguns conselhos, olha o que diz Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem que Paulo provavelmente o discipulou para ser pastor. Era um jovem pastor, pastoreou a igreja de Éfeso, né? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, última carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 23. Olha o que Paulo diz. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Evitem discussões tolas. Busque a reconciliação, mesmo quando há injustiça. Presta atenção aqui, irmãos, por favor. Olha só. Abra comigo um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Pedro, capítulo de número 2 e o verso de número 23. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 23. Grave esse texto também, por favor. Grave esse texto. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ah, mas eu fui injustiçado. Tem problema. Confia no justo juiz. Confia nele. Seja instrumento de pacificação e confia nele. Amém? Outro conselho. Mostre firmeza sem agressividade e verdade com gentileza. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 4 e o verso de número 6. Depois que nós terminarmos essa série, a gente vai fazer uma série sobre cristologia, tá? E a gente vai falar muito de Colossenses daí. Colossenses é um tratado cristológico. Olha só o que Paulo diz lá. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Firmeza, sendo longânimo, sendo gentil, não flexibilizando, não negociando a verdade, mas sendo firme, sem agressividade. E aí entra no terceiro ponto que eu quero falar dessa paz, que é a paz com os irmãos. Então, no corpo de Cristo, irmãos, a paz é essencial para a preservação da unidade. Vejam, é essencial para preservarmos a unidade do corpo de Cristo. E foi Jesus quem orou pela unidade do corpo de Cristo. Já falei aqui para vocês. Então, o Espírito Santo de Deus na igreja, o que ele faz? Ele promove uma cultura de reconciliação, uma cultura de mansidão, uma cultura que deve ser zelada por todos os crentes. Se nós entrarmos em conflitos, se nós não promovermos a paz, nós estamos causando a divisão do corpo. Isso é muito sério. O próprio Jesus vai dizer, e eu falei domingo passado aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, né, entre ti e ele só. Ah, se ele endureceu o coração, opa, aí o âmbito aumenta. E continua endurecendo o coração, leva para a igreja. Continua endurecendo o coração, bom, coração endurecido é o quê? Caminho para a apostasia. Coração ensinável. Amém? Quarto, paciência. Vamos lá. O tempo passa, né? Paciência. É a quarta característica do fruto do Espírito. A paciência, irmãos, não é, escute bem aqui, não é ser uma tolerância passiva. Tá? Às vezes as pessoas olham, o fulano tá quieto, ele não reage. Isso não é paciência. Tá? Paciência é firmeza de ânimo que persevera sem se desesperar.
que continua. Tá? A palavra grega aqui, ela traz a ideia de suportar longamente sem ceder à ira. Esta é a palavra grega para paciência. Suportar longamente sem ceder à ira. Paciência. E isso aqui é reflexo do caráter de Deus. Imagina se Deus fosse impaciente conosco, como nós somos impacientes uns com os outros. Não tinha, só estava as cadeiras aqui. Só estava as cadeiras. Todos nós aqui já tínhamos sido fulminados. Mas ele não é. Ele é paciente. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, longânimo. Eu sou apaixonado por essa ideia, porque, biblicamente, a Bíblia fala e os profetas falam sobre o dia do Senhor. Né? A gente sabe que o dia do Senhor é um dia de ira, dia de julgamento. Mas é o dia... Olha como que a Bíblia expressa isso. Dia do Senhor. Daí quando a Bíblia fala sobre as misericórdias do Senhor, ela diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. E mais, se renovam a cada manhã. Coisa linda, né? Porque Deus é paciente conosco. Então vejam, ele suporta o pecado da humanidade com misericórdia e oferece tempo para arrependimento. As pessoas às vezes olham assim, eu não gosto da Bíblia porque a Bíblia autorizou o genocídio. Gente, os cananeus, os jebuseus, os gigazeus e todos aqueles reus que estão lá, os 7 povos que foram expulsos de Canaã, eles receberam toda a longanimidade possível de Deus. Mas a Bíblia fala que lá as mulheres eram mortas. Vocês nem imaginam o que os cananeus faziam. Sacrificavam, queimavam crianças como holocausto. Faziam barbáries. Mas Deus, longânimo para arrependimento, sempre deu oportunidade para arrependimento. Então vejam que esta paciência aqui, ela é reflexo da misericórdia de Deus. A longanimidade de Deus é uma das maiores expressões da sua graça. Porque você que foi regenerado, quantas vezes você pecou depois que se batizou? Consegue lembrar? Quantas vezes você pecou depois que Jesus transformou teu coração? Consegue lembrar? Certamente consegue. E mesmo assim Deus nos trata com longanimidade. Ele é paciente. Não porque ele ignora o mal. Presta atenção aqui. Ele não ignora o mal. Mas a Bíblia diz que... A Bíblia fala sobre isso, né? Que o Senhor, Ele é longânimo para conosco. Ele não retarda a sua promessa. Então, o chamado para as nossas vidas, irmãos, é que todo crente aprenda a ser paciente, aprenda a esperar com esperança. E paciência é o que menos se tem hoje em dia. As pessoas estão impacientes. Às vezes eu estou no semáforo, mal abri o verde e escuto buzina. Cara, que loucura, os caras não consegui nem ainda mudar de marcha aqui para poder arrancar. Já tem gente buzinando. As pessoas estão impacientes, não aguentam esperar mais. Resultado dessa sociedade tão instantânea que a gente vive, tão líquida que a gente vive, tão sem compromisso, tão com tanta pressa, não é? Mas Paulo vai dizer, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros mutuamente. Ou seja, para suportar e para perdoar, exige muita paciência. Graças a Deus, Deus me deu paciência. E a gente tem que ser paciente, irmãos, com os fracos na fé, com os novos convertidos. Nós devemos corrigir com mansidão, com persistência, sem desistir facilmente das pessoas. Aqui só se desiste das pessoas se elas querem que a gente desista delas, beleza. Quer que a gente desista? A gente desiste. Mas a gente não desiste facilmente daqueles que querem ser moldados pela palavra. Amém? Quinto, benignidade. Olha que coisa linda essa palavra. A benignidade não é um sentimento cordial. Não é, eu sou amigo. Não é isso. É uma atitude proativa de fazer o bem.
Você faz o bem, mesmo quando a pessoa não merece, mesmo quando não há expectativa de retorno. E aqui um recado muito importante para todos. Às vezes a gente pode deixar endurecer o coração. Eu fui benigno para com a pessoa e ela me tratou mal, ela não correspondeu como eu esperava, agora eu não serei mais benigno. Agora ele vai me conhecer. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós estamos nesse processo de gerar o caráter de Deus em nossas vidas, nós devemos nos mostrar bondosos para com todos, inclusive com quem é ingrato, inclusive com quem é mau. É isso. Isso é ser benigno. Então isso que está dentro de você, quando você age assim com benignidade, é reflexo da graça que recebeu de Deus e ação do próprio Espírito, porque o próprio Deus é benigno para conosco, não é? Olha o que Paulo diz em Romanos 2:4. Vamos lá. Romanos capítulo 2, verso 4. Diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então vejam, aqui o próprio Deus, o próprio Cristo é a personificação da benignidade divina. Olha, vejam como Cristo se portava. Ele curava, ele perdoava, ele alimentava, ele acolhia. Benignidade manifestada ali. E nós precisamos ter também, irmãos, sempre que cito aqui uma característica do fruto do Espírito, olhe para os de fora e olhe para os de dentro. Nós precisamos ter benignidade com os de fora. Jesus disse: amai vossos inimigos, fazei o bem, ore pelos que perseguem vocês. Não foi isso que ele disse? Benignidade. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Benignidade não se baseia em reciprocidade. Muito embora a palavra de Deus diga que nós devemos ser benignos uns para com os outros, exercer a benignidade não é esperar algo em troca. Isso não é benignidade. Tá? Então você precisa ser benigno para os de fora e benigno para com o corpo de Cristo. Nós vamos cear hoje. O ápice da vida no corpo, na vida de igreja, é participar deste momento aqui. De compartilharmos juntos o pão e o cálice. Então, como eu vou participar se eu não viver o que Paulo diz lá em Efésios 4:32, dizendo: sede benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando. Se eu endurecer o meu coração, esta é a forma indigna de participar do corpo de Cristo. De achar que eu sou digno e o outro não é. Amém, irmãos? Adiante, sexto, bondade. Olha que trecho maravilhoso das Escrituras. A bondade, como fruto do Espírito, não é apenas ausência de mal. A pessoa não é maldosa. Mas é uma presença ativa do bem. Olha, compare com benignidade. Enquanto a benignidade expressa uma disposição de graça, graciosa, a bondade carrega o senso de justiça. De uma justiça ativa, de firmeza, mesmo quando a nossa justiça é impopular, mesmo quando a nossa posição não é a que todo mundo gosta, não é agradável para todos. Então, exercer a bondade não é ser levado, a todo mundo está condenando. Não, espera um pouquinho. Eu estou usando de justiça. E a bondade, irmãos, é uma virtude que busca agradar a Deus em todas as atitudes, refletindo desta forma a santidade divina em nossas ações diárias. Amém? Então vejam, abra comigo em Miqueias, Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 6, verso de número 8.
Achou aí? Miqueias, capítulo 6, verso de número 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, vejam a importância de nós praticarmos a bondade em nossas vidas. Bondade nos alinha com a verdade. E, de novo, eu enfatizo isso, não é ser cúmplice com um erro, tá? Com um pecado, mas buscar edificar o outro com firmeza, com amor. Amém, irmãos? E bondade a gente exerce principalmente na comunhão da igreja. Bondade, escutem, bondade entre os crentes sustenta a santidade da comunidade. Tanto que a gente fala de comunhão dos santos. A comunhão nos santifica. Participar deste corpo junto com meu irmão me santifica. Comunhão dos santos. Sabe por quê? Porque quando a gente participa junto, nós estamos expressando um encorajamento, uma vida de correção, de amor, de edificação, uma vida de uns para com os outros. Uma igreja madura, irmãos, não é apenas uma igreja acolhedora, mas também uma igreja que zela pela verdade. Uma igreja que zela pela edificação mútua. É isso. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, 10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se você não enxerga isso aqui como uma família, cuidado. Cuidado. Temos um grande alerta aqui. Você precisa enxergar esse corpo como a tua família. Se não enxerga, talvez você precisa rever a tua vida com Cristo. Sétimo, para nós encaminharmos rapidamente aqui, fidelidade. Olha a importância da fidelidade como fruto do Espírito. Não é uma crença. Porque algumas traduções vão aparecer, ao invés de fidelidade, fé. Tá? E no contexto paulino, né, na doutrina paulina que a gente vê, a palavra para fé, fidelidade, ela pode ser tanto ele usa de forma intercambiável ali os termos, tá? Mas uma fé salvadora, quanto até mesmo confiabilidade moral. Então, por isso que a gente sempre tem que se atentar para o texto. E fidelidade aqui fala de lealdade, de confiança, de permanecer fiel, de se manter. Então, ser fiel, irmãos, é refletir o caráter constante de Deus em uma cultura que é marcada pela inconstância, uma cultura que é marcada pela traição, uma cultura que é marcada pela rebeldia, uma cultura que é marcada pelo relativismo. Então, Deus nos chama à fidelidade. E a fidelidade cristã, ela é fundamental. Porque quando a minha fidelidade está ancorada na fidelidade de Deus, ela se torna uma fidelidade imutável, confiável. E Deus nos chama para que a gente espalhe isso, para que a gente proclame isso. Tá? Amém? Apocalipse 2:10 vai dizer, né? Ser fiel até a morte. Fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? E a fidelidade deve existir entre nós aqui. Então a comunhão cristã se fortalece quando os membros são confiáveis. Escute o que eu vou dizer aqui. Escute o que eu vou dizer aqui. Não pode existir entre nós um pé atrás. Muito sério isso que eu vou falar aqui. Não pode existir entre nós desconfiança. Não pode existir entre nós
um pé atrás. Isto não é fidelidade. Eu estou aqui, estou vendo o que vai acontecer. Se der, eu fico. Se não der, não. Fidelidade, o corpo de Cristo. Escutem, irmãos. O corpo de Cristo precisa de pessoas leais, consistentes, verdadeiras, que digam sim, que cumpram, que se comprometam, que permaneçam. Para mim, vida de igreja, não tem coisa mais cara do que a membresia. De nós nos comprometermos uns com os outros. De nós entendermos que devemos nos relacionar uns com os outros. Honrar nossos compromissos. Honrar nosso amor uns com os outros. Ser fiel naquilo que a gente está construindo como igreja. Avançando como igreja. Amém? 8º, mansidão. Força sob o controle. E mansidão não é ser aquele, né? Não é ser um paspalhão. Está vendo o mundo passar. Olha como ele é bobão, né? Como ele é manso, né? Não reage a nada do que acontece. Não, mansidão está longe de ser fraqueza, está longe de ser passividade. Ela representa domínio espiritual. Mansidão é a graça de Cristo dominando o nosso ego. Pessoas egoístas não possuem mansidão. A mansidão é reflexo do caráter de Cristo. E Cristo é o modelo perfeito para a mansidão. Perfeito. Ele detém todo o poder. E mesmo assim, olha só que coisa magnífica, irmão. Todo o poder, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus na terra. E mesmo assim, ele escolheu responder ao pecado humano com compaixão, com humildade, com firmeza, no propósito daquilo que ele estava estabelecido juntamente com o Pai. E aí, em Mateus 11, 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que coisa linda. Então, a mansidão nasce da intimidade que nós temos com Deus e da compreensão da nossa própria humanidade, da nossa fragilidade. Amém? E aí, dentro da comunidade, na vida que nós temos, com os irmãos, nos nossos relacionamentos, nós devemos exercer mansidão. Esta comunidade tem que ser marcada por um espírito de mansidão. E isso só acontece com pessoas redimidas, mas que mesmo redimidas, são imperfeitas, são falhas, inevitavelmente vai surgir tensões, surgirão falhas em nosso meio. Mas a mansidão, irmãos, faz com que estas falhas sejam usadas para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Do contrário, se não existir mansidão, o que vai existir no nosso meio? Divisão, orgulho espiritual. E igrejas fecham, morrem por causa do orgulho das pessoas. Se eu for orgulhoso aqui de coração duro, isso aqui não avança, não prospera. Se vocês como igreja, se nós não tivermos nossos corações ensináveis, nós não avançamos, irmãos. Porque daí se torna uma obra carnal. Olha o que Paulo diz. Eu estou me caminhando para o final, tá? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Que a gente tem que corrigir os irmãos com espírito de mansidão, para não cair no mesmo erro, para não cairmos na dureza de coração. Então, existem muitos conselhos que eu poderia dar, mas um apenas. Seja tardio para se ofender e pronto para perdoar. Nós vivemos uma geração de que tudo ofende, tudo dói, tudo machuca, tudo está incomodando. E às vezes uma palavra como essa, graças a Deus, eu creio que hoje não, mas já saiu gente dizendo, mas a palavra é muito dura.
Foi para mim. Machucou. Machuca, irmão. Corta aqui também. Corta aqui também. Porque eu também tenho que me moldar essa palavra. Nós não estamos numa comunidade aqui onde é um culto a uma personalidade. E tudo que eu digo, vocês dizem amém. Mas eu estou aqui baseado na palavra de Deus. E essa palavra também corta aqui. Então, seja tardio para se ofender. Mas pronto para perdoar. E por último, não é porque ficou por último que seja menos importante. É tão importante quanto é o domínio próprio. E o domínio próprio é o autocontrole moldado não pela força humana, não pela vontade humana, mas por uma ação transformadora do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, eu já vou encerrar. 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 25. 9, 25. 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 25. Diz assim: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Em outras traduções diz que todo atleta em tudo se domina. E eles fazem para quê? Veja um atleta, como ele é disciplinado. Na alimentação, nos treinos, na sua vida, no sono. Um atleta de alta performance, ele tem que se alimentar super bem, ele tem que dormir muito bem, ele tem uma variáveis na sua vida que ele precisa ser extremamente disciplinado. E Paulo está dizendo que, e Paulo está usando o atletismo como exemplo, a coroa que ele fala aqui, os louros, uma coroa corruptível que logo apodrecia, murchava. Então Paulo está dizendo, se um atleta coloca todo este empenho numa vida para uma coroa corruptível, quanto mais nós por uma coroa que é incorruptível. Então vejam a importância de nós dominarmos a língua, dominarmos os olhos, dominarmos os nossos ouvidos, aquilo que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo. Não empreste o seu ouvido para fofoqueiro, difamador, que quer rachar a igreja, que quer plantar discórdia. Domine a sua língua, não saia falando aquilo que você não viu. Não saia como um tagarela aí que fica replicando como um papagaio, replicando algo que você ouviu. Não ouviu, não viu, não edifica. Protege o seu coração, é a tua mente, a tua língua. Domínio próprio. Então a prática do domínio próprio é a maior expressão de graça, irmãos. Domínio próprio com os de fora, Domínio próprio com os de dentro. E aí, concluindo, fruto do Espírito, fruto é de Cristo. E a vida é do Espírito. O fruto que nós geramos, e eu sempre falo isso, que as pessoas vão experimentar Jesus em nossas vidas quando elas desfrutarem desse fruto. Agora imagine se você não gera fruto. O que você gera é amargo, podre. Já comeu caqui verde? Já travou a língua? Era piá, gostava de subir em árvore. E às vezes a gente olhava, achava que o caqui estava maduro e não estava. E aí ficava o dia inteiro com aquela língua travada na boca. Mas um fruto também que amadureceu e apodreceu é horrível. Alguém come fruto podre? Ninguém. Se nós não gerarmos o fruto do Espírito, o que as pessoas que se relacionam conosco vão experimentar, vão saborear? Então, quando você gera amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e as pessoas se relacionam contigo, elas experimentam Jesus. E aí, irmão, aí deixa o Espírito Santo falar. Deixa que ele conduz, deixa que ele faz o resto. Amém? E eu termino com o último texto que está em João 15. E você pode até ficar de pé. João 15. Olha só que texto maravilhoso.
João 15, verso 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Francis Schaeffer dizia que a evidência da vida cheia do Espírito não está em dons. A gente fez aí uns 3 dias de debate no nosso grupo sobre dons. Fogo pegando lá. É bom a gente discutir isso. Mas vejam, a evidência de uma vida cheia no Espírito não está em dizer aqui, o câncer saiu, o cego viu, surdo ouviu. Pode acontecer? Claro que pode. Eu creio. Mas a maior evidência, como diz Schaeffer, a maior evidência de uma vida cheia do Espírito é o fruto. É o fruto. Então, 4 conselhos aqui para a gente encerrar. Examine a sua vida nesta noite. Você vai participar da ceia. Examine a sua vida à luz do fruto do Espírito. Qual dessas 9 características que mais lhe desafia? Amar, ter paz, ter alegria, ser longânimo, ser benigno, ser paciente, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. Segundo, submeta-se ao Espírito diariamente. Irmãos, diariamente. Você só pode ter vida no Espírito se diariamente você se submeter a Ele. Não tente produzir, escute, não tente produzir frutos sem permanecer na videira. Não tem como. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Terceiro, viva o Evangelho com coerência. Sua conduta e o seu testemunho, tanto com os de fora quanto os de dentro, é importante. E quarto, ore. 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 Faça essa oração aqui nessa noite. Senhor, que o teu Espírito produza em mim o caráter do teu Filho, para a glória do teu nome. Ore assim, Senhor, que teu Espírito produza em mim o caráter do teu Filho, para a glória do teu nome. Faça essa oração, irmão. Talvez você nunca orou aqui, mas faça, abra tua boca e diz, Senhor, que teu Espírito produza em mim o caráter do teu Filho, para a glória do teu nome. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite de celebração, noite de comunhão, noite de festa, noite que participaremos do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Noite em que nós vamos celebrar, Senhor, a nossa união contigo, união com o teu corpo, com a tua igreja, Senhor. Que seja um momento de cura, de perdão, que esta mesa seja uma mesa de transformação, seja uma mesa de graça, seja uma mesa de alegria, seja uma mesa, Senhor, de fartura.